Eu não sei se vocês conhecem esse livro, O Clamor do Mundo, do Oswald Smith. Ele foi escrito em 1994 e o primeiro capítulo ele retrata uma história fictícia, mas que ela poderia ser real. Diz assim Oswald Smith no seu primeiro capítulo: há 50 anos atrás, Satanás, lá no seu reino, convoca todos os príncipes deste mundo, demônios, potestades, príncipes do ar. Então ele faz um concílio, ele reúne todos aqueles demônios para uma reunião de resultados. E nessa reunião de resultados, em especial, ele convoca 3 príncipes deste reino e de potestades. O primeiro príncipe é o príncipe do Alasca. Então ele convoca esse príncipe e chama-o à frente. Então o príncipe do Alasca chega todo garboso, né? Todo cheio de si diante do mestre e também dos seus colegas. Então Satanás pergunta para o príncipe do Alasca: meu servo, bom e fiel, me diga como está o seu reino. Entrou algum cristão lá nesse período? Então o príncipe do Alasca diz assim: não, meu senhor, houveram muitas tentativas, mas nenhuma delas foi bem sucedida. A última tentativa foram de 2 missionários que, pegando seus trenós, os seus cachorros, enfrentaram ali o Mar do Norte e chegaram próximo à região onde estavam os esquimós. Mas eu então levantei a minha equipe, levantei potestades e soprei um vento forte sobre eles. E eles passaram por um lago e eu fiz romper aquele lago e toda a sua comida caiu ao chão, caiu no lago e eles ficaram sem os seus mantimentos. Mesmo assim eles continuaram a avançar e por 3 semanas tentaram chegar. E eu fiz soprar um vento frio, um vento gelado, e esses missionários acabaram morrendo congelados. Então Satanás levanta, dá um brado de vitória e diz assim: muito bem, parabéns pelo seu trabalho, e que o nosso arqui-inimigo ele não entrou aqui nos nossos reinos. Então os demônios se levantam com uma espécie de jogo em final de campeonato, jogam aquele príncipe para cima e fazem uma grande festa. Depois Satanás chama o príncipe do Afeganistão, que dá um relato bem parecido com esse. E depois ele chama o príncipe do Tibete, e também faz um relato parecido com esse. E a cada relato, Satanás vibrava, os demônios vibravam. E um daqueles príncipes, o príncipe da Pérsia, pergunta ali para o seu chefe, o seu mestre: Senhor, por que tanta ênfase nesses 3 reinos, ó poderoso Senhor das trevas? E Satanás responde: escutem todos, porque eu tenho ciúme das terras fechadas. Existe uma profecia do nosso arqui-inimigo que pode ser resumida apenas nesse texto, descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 14, que diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Continua Satanás: ora, eu sei que Jesus Cristo não poderá voltar para reinar enquanto todas as nações não tiveram ouvido as boas novas. Enquanto a mensagem do Evangelho não houver sido proclamada nesses países fechados e outros sob nosso domínio, ele não voltará para reinar. Então os demônios voltaram para suas bases, voltaram para os seus reinos e reforçaram seu combate à expansão do Evangelho. 50 anos depois, Satanás estava ali no seu reino inquieto, com um semblante tenebroso, sabia que algo estava acontecendo.
Então ele disse: não pode ser, sussurrou para si e continuou com alta voz. Parece que eles descobriram um plano, sim, o nosso plano. Não gosto dessas palavras evangelizar, pioneiro. Além disso, há aquela declaração escrita por eles que diz: os objetivos buscados pelas sociedades incluem o seguinte: apressar o reino do nosso Senhor, mediante a obediência ao seu programa, para que que é pregar o evangelho por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e constituir dentre eles um povo para o seu nome, conforme ele mesmo disse lá em Marcos 16:15. O seu alvo é se ocuparem exclusivamente daquelas atividades que contribuem para a evangelização mundial, prosseguiu Satanás. Sua orientação missionária é evitar a duplicação de agências missionárias, dirigindo seus esforços para um serviço pioneiro entre os povos, tribos e nações onde Cristo não é conhecido. Evangelismo mundial, arrematou carrancudamente Satanás. Agências missionárias, serviço pioneiro para os povos, com 1000 demônios, pelas barbas de Beelzebu. Odeio essas expressões. E acima de tudo, enfureço-me diante desta frase: trazer de volta o rei? Não pode ser. Tenho de frustrar os planos dele. O rei? O que acontecerá comigo quando ele vier? Terei de convocar um concílio agora mesmo. Então, em poucos minutos, apareceram potestades de todas as regiões da terra, grandes e pequenos demônios, reis, príncipes, todos estavam muito curiosos para saber por que o Senhor das Trevas convocou aquele concílio tão de forma apressada. Então Satanás convoca ali aqueles 3 príncipes e começa com o príncipe do Alasca. Então ele pergunta com aquela voz severa: e então, entraram no seu reino? O príncipe do Afeganistão, então, de cabeça baixa, com medo, cabisbaixo, responde: sim, Senhor, entraram no meu reino. Há 40 anos atrás, o corpo daqueles 2 missionários que nós congelamos foi achado. E essa história percorreu os 4 cantos da terra. A igreja se inflamou, houveram campanhas e movimentos missionários e eles enviaram dezenas de missionários para cá. Um após outro nós conseguimos combater, um após outro nós conseguimos derrotar. Mas infelizmente, um casal de missionários adentrou as nossas terras, furou o nosso bloqueio, não sei com que ajuda. Então o evangelho, infelizmente, chegou ao nosso reino. Hoje quase todos os esquimós já ouviram a mensagem do nosso arqui-inimigo. Então os outros príncipes foram ali descrevendo o seu fracasso e Satanás então responde: não, estou perdido, rugiu Satanás. Milhares foram salvos na Índia, na China, mas essas notícias são as piores de todas. Agora ele poderá voltar a qualquer momento e a profecia está se cumprindo. Pouco tempo nos resta, pois com a visão dessa gente, toda tribo, língua e nação serão alcançados. Então, ai, ai de mim. A pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: e você faz parte dos planos de Deus para derrotar Satanás?